Oi, meus amores! Vamos lá para a nossa aula de arte dessa semana? Peguem o livro na página 468, onde iniciamos a unidade 6, modelando e transformando. Nós vamos ver as atividades dessa unidade um pouco resumidas, porque tem algumas partes que a gente não tem como fazer nas nossas aulas por vídeo, certo? Seria necessário serem feitas presenciais, pois são aulas que utilizaríamos da argila. Então, infelizmente, não tem como a gente fazê-las por meio de vídeo. Então, algumas partes a gente vai pular, mas vamos fazer sim algumas coisas da unidade 6, certo? Vocês podem observar aí essas duas imagens nessa página 468, que fala sobre a modelagem. Modelagem é um processo pelo qual escultores e artesãos criam peças de argila, gesso, cera ou outro material. Para modelar, o artista pode utilizar apenas as mãos ou um torno. O que é um torno? Aí mesmo fala. Uma máquina giratória usada para fazer peças de barro e para dar acabamento a elas, que é a máquina que eles colocam, o bolinho da argila em cima, e tem delas que tem um pedal. Já tem umas que são eletrônicas que já elas giram sozinhas, mas tem umas que tem o pedal. O artista tem que ficar ali fazendo um movimento no pedal para aquela bandeja ficar girando e ele ir moldando aquele vaso ou aquela peça que está sendo produzida. Então, vocês podem observar as imagens, Muito interessante essa aqui fazendo um vaso, E aqui o detalhamento de uma escultura. Muito bonito, Então, a gente passando para a página 469, ele mostra aí o sinete. É um utensílio usado para gravar em alto e baixo relevo sobre material maleável como argila, gesso, cera. Antigamente era usado para fazer uma marca que identificava os produtos de cada mercador. A gente vê muito esse tipo de objeto, esse sinete, em alguns filmes mais antigos, que quando vão se fechar alguma correspondência, eles têm tipo, parece até uma vela, mas não é uma vela mesmo, é uma vela de cera, mas é uma cera diferente, não é o mesmo material daquelas velas que a gente utiliza em casa, quando falta energia e tal, não, é uma cera diferente, ela é tipo já meio parecido com um plástico, mas é acendida do mesmo jeito e eles pingavam no cantinho que o envelope fecha, pingava. Depois que pingava, pegava esse objeto aqui, chamado de sinete, e pressionava em cima daquela cera que estava quente. Como ele é feito de um material metálico, Então o metal ele já é mais frio. Então tinha o choque térmico, Daquele material frio do sinete com a cera quente, E ali ficava marcado o que estava escrito ali no sinete. Geralmente o emblema, a marca d'água da família, se fosse alguma autoridade, sempre tinha ali alguma forma de identificar quem era que estava fazendo aquele tipo de carimbo. Mas é bastante interessante. Então, e ali lacrava, e ali para abrir, só rasgando o envelope para conseguir abrir, porque realmente lacrava e fechava tudo. Então, aí na parte que fala, é a sua vez, encontramos na cozinha de casa talheres para manipular alimentos, recipientes para guardá-los e uma porção de objetos que facilitam nossa vida, não é mesmo? Pode perguntar para a mãe, tanta coisa que tem na cozinha, que facilita muito, um liquidificador para fazer um suco, uma faca para cortar um abacaxi, por exemplo. Imagina aí ter que abrir um abacaxi sem uma faca, o trabalho que ia dar, Então, aquilo ali, a faca já facilita ter que abrir aquela fruta. Então, assim, são diversos utensílios que facilitam, a nossa vida, a vida na cozinha e em outros locais. Então, é isso que fala aí para vocês responderem. Para facilitar o trabalho artístico, também foram criados instrumentos que auxiliam na realização de algumas tarefas. Você conhece algum desses instrumentos? Se conhecer, escreva a seguir o nome deles aqui nesse espaço, certo?
Então, vocês podem imaginar, por exemplo, que a gente falou aqui anteriormente, né? Os modeladores da argila, né? Que eles precisam do torno para poder modelar a argila, né? O pintor precisa de um pincel. Então, assim, vocês vão imaginando utensílios que são necessários para facilitar o desenvolvimento dessas artes. Então, vocês pensam, pesquisem e anotem aí no livro, certo? Essa questãozinha aqui desse balãozinho, a gente vai passar ela, é uma das que a gente não vai fazer, que seria justamente uma das partes que iria utilizar a argila. E essa aqui também, a gente também não vai fazer a 470, que é o complemento daquela atividade. Então, a gente passa para a página 471, certo? Na questão 1, observe se há objetos de cerâmica em sua casa ou na casa de algum amigo ou familiar. Esses objetos são feitos de argila cozida. Anote o nome de cada um e suas características, cor, tamanho, forma, etc. Então, você pergunta para a mamãe e para o papai se tem na sua casa algum objeto feito de argila, certo? Pode ser um objeto decorativo, um vaso, um bibelô, aqueles bonequinhos que ficam só de enfeite, até uma panela, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas com argila e a gente geralmente tem em casa. Nem sempre, certo? Pode acontecer de você não ter nada em casa. Então, você vai colocar, não tem nada na minha casa feito com argila. Mas antes de responder, pergunta para a mãe e para o pai, porque às vezes pode ter um objeto de argila e você não sabe que é de argila, né? Então, aí na questão 2, desenhe um ou mais desses objetos no espaço abaixo. Então, se tem o objeto na sua casa, então você vai desenhar ele aqui na questão 2. Mas se não tem nenhum objeto de argila, então você vai desenhar algum objeto de argila, né? Aqui pede pelo menos um ou mais, então você pode fazer 2 ou 3. Então você vai pensar algum objeto que você sabe que é feito de argila e você desenha, certo? Se não tiver na sua casa. Porque aí vocês, quem não tem, mas aí vai saber reconhecer quais são os objetos feitos com argila. Então vocês vão fazer e vão finalizar com esta questãozinha aqui, certo? Da página 472. Certo? Parece uma atividade grande, mas não é grande não. É só porque assim passa muitas folhas, mas não é grande. Então aí mostra a foto de Mestre Vitalino, um famoso ceramista, né? Muita gente, se perguntar, muita gente vai conhecer Mestre Vitalino. Ele fazia esculturas maravilhosas, muito conhecidas. Então, o que é que vocês vão fazer? Na atividade aí pede para pesquisar em jornais, revistas e na internet informações sobre o trabalho de Mestre Vitalino. Selecione imagens de obras dele e escolha uma delas, certo? Então, fica bem interessante vocês fazerem esse desenho. Observa lá na internet, pesquisa obras feitas por Mestre Vitalino. Então, vai aparecer várias imagens. Então, você escolhe uma delas e faz um desenho o mais próximo possível que você conseguir, tá certo? Façam e mande pra mim pra eu ver como é que ficou, tá bom? Vou ficar aguardando. Beijão, fique com Deus e até a próxima aula.